Então eu vou ler o versículo 27 do capítulo 24, que é o último versículo, e eu já vou começar a leitura do capítulo 25, e a gente vai até o versículo 12, do 1 ao 12, tá bom? Graças a Deus. Então diz assim, ó, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Agora, vamos começar aqui no 25, capítulo, e no primeiro versículo. Diz que 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. Então, aqui está o motivo. Então, ele assume o governo daquela região e vai imediatamente para Jerusalém. Porque, como eu falei anteriormente, a capital da província da Judéia era Cesareia, mas o coração, onde pulsava o ambiente da força política, populacional, era em Jerusalém. Por isso que ele vai para Jerusalém em seguida que ele assume. Versículo 2: E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu: aquele de vocês que estiverem habilitados, me acompanhem. E havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Presta atenção nisso aqui, tá? Deixa isso aqui bem claro, aqui que nós vamos falar a respeito disso, é importante. Então, ele diz assim: se eu fiz alguma coisa, se há algum erro, eu estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Vamos orar, queridos. Vamos orar aí. Entra agora nesse ambiente de oração comigo. Entra nesse ambiente de clamor. Aqui é um ambiente espiritual. Aqui é o ambiente da revelação. Aqui é o ambiente que vem palavras de vida eterna aqui para nossa vida, para nossa casa, para nossa família. Aqui é um ambiente que nós vamos ter todas as possibilidades de arrependimento, de cura das emoções, de libertação espiritual. É o ambiente da palavra do Senhor. É um ambiente riquíssimo, profundo. Por isso que há também uma interferência espiritual para que isso seja roubado de nós. Por isso que nós oramos agora. Por isso que nós levantamos o nosso coração para Ti, Senhor. Amém. Por isso que nós nos posicionamos aqui como igreja mesmo, Pai. Como uma igreja
madura, saudável. Tens conhecido, Pai, o nosso coração, porque Tu mesmo tens aperfeiçoado o Teu amor. Tu mesmo tens desenvolvido a nossa fé. Tu mesmo tens nos mantido olhando firmemente para Jesus, o Teu Filho, que é autor e consumador dessa fé. Tu mesmo sabe as condições de cada um de nós aqui. Tu sabes quem está aqui brincando, tu sabes quem está aqui desavisado, tu sabe quem está aqui curioso, e tu sabe quem está aqui também devoto, piedosamente entregue. Tu sabes, Senhor. Por isso, guarda agora, Senhor, o nosso coração. Guarda agora, Pai, esse ambiente espiritual que te revela aqui para nós. Amém. Queremos entrar nessa história, Senhor. Nós queremos entrar nesse ambiente agora. Dos atos do Teu Espírito Santo através dos apóstolos. Através da doutrina apostólica, Senhor. Obrigado pela Tua igreja, Pai, que aqui começava. Que aqui ela iniciava uma caminhada, Senhor. Toca no coração de cada um de nós aqui, Pai. Isso aqui não é uma história. Isso aqui é uma aula, Pai, muito mais profunda do que qualquer academia possa dar. Isso aqui é muito mais elevado, Senhor, do que qualquer ambiente do mundo possa oferecer. Obrigado pela simplicidade, Pai. Que o Teu Evangelho, ele é proclamado. Obrigado pela profundidade, Pai, que tem nas Tuas palavras, Senhor, porque as Tuas palavras são palavras de vida eterna. Cuida da vida, do coração de cada um, Pai, que Tu atraiu para cá. Amém. Cada um que está ouvindo essas palavras, Senhor, é porque Tu os atraiu para cá. Em nome de Jesus. Essas pessoas recebam a porção que Tu preparou para cada uma delas. E nós repreendemos todo o mal. Nós repreendemos aqui todo espírito de banalização, todo espírito de zombaria, todo espírito de distração. É repreendido agora em nome de Jesus. Haja foco nesses poucos instantes que a gente vai ter juntos aqui. Que a Tua palavra nos garante, Senhor, o Teu tempo, um dia é igual a 1000 anos. Esses instantes aqui, esses minutos aqui, podem mudar a história de uma pessoa, de uma família e de uma cidade. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Graças a Deus. Então, entrando agora aqui já diretamente no capítulo 25, a gente vê agora aqui essa sucessão, né? Agora entra o Pórcio Festo como governador, e a primeira coisa que ele faz, ele vai a Jerusalém. Por tamanha a importância de Jerusalém. Jerusalém é muito importante, porque Jerusalém é o começo de tudo. Jerusalém é o início de tudo, é o início da jornada, é o início da caminhada. É a nossa Jerusalém. Então, agora, chegando em Jerusalém, ele se reúne com o Sinédrio, que são os principais judeus. São aqueles que detêm a autoridade, o governo religioso de Jerusalém e da Judéia. Então ele vai ali, ele tem um movimento político ali. E ele se reúne com esses principais sacerdotes. E quando ele se reúne com esses principais sacerdotes, para falar de muitas coisas, para projetar ali o governo dele, né? Ali em diante, como seria o governo dele, para apresentar ali as ambições políticas dele, a visão, para entender ali também as necessidades ali daquela cidade, as necessidades daquela região, como é que andava aquele povo, aquilo que ele já tinha ouvido, né, do Félix, agora ele também se dedica para ouvir aqui desses judeus importantes. E aí é muito interessante, queridos, porque daí diz que eles têm uma obsessão pela vida de Paulo. Eles não esquecem que Paulo está lá 2 anos, preso, lá em Cesareia. Não, aí eles trazem o assunto, de tantos assuntos que poderiam ser falados, eles apresentam a queixa a respeito de Paulo. Então tu vê que eles estão nutrindo ainda ali um ódio, uma raiva, um desapontamento, uma frustração no coração deles. Depois de todo esse tempo passado, eles, quando vem ali esse homem ali, quando eles percebem que esse homem aí quer ouvir eles,
quando eles percebem que esse homem aí agora denota a importância que eles têm naquela região como povo judeu, eles aproveitam agora para trazer essa causa aí que ainda está efervescente no coração deles. E Paulo, aquele homem que está preso lá, queremos saber dele, nós queremos que ele venha para cá, para Jerusalém. A gente quer julgar ele aqui. A gente quer trabalhar aqui as coisas que ele fez contra o judaísmo. A gente quer aqui falar e julgar ele porque ele profanou o templo. Essas eram as queixas deles. Só que, na verdade, eles não queriam julgar ele, eles queriam matar ele. Tanto é que eles estavam ali armando uma cilada, preparando uma armadilha no caminho. Então não era um julgamento no tribunal, era uma sentença que já tinha sido dada no coração deles. Eles queriam agora era realizar essa sentença, essa condenação de morte. Era isso que eles queriam, na verdade. E a raiva, o ódio no coração deles contra a vida da igreja. O ódio de Satanás aqui. Do inferno aqui. Vindo através da vida da própria, do início da igreja. Porque aqui era parte da igreja também. Era o judaísmo. A igreja, o cristianismo, ele é uma consumação do judaísmo. Vocês lembram? Que Paulo se declarava um judeu consumado, porque Jesus, quando ele disse na cruz, está consumado, ali se consumava o judaísmo e começava o cristianismo como uma continuidade do judaísmo. Então não era uma coisa ou a outra. Era uma coisa após a outra. Era uma continuidade. Por isso que a nossa vida, ela não é uma coisa ou a outra. Nossa vida é uma continuidade. A gente precisa saber avaliar a vida como um ato de desenvolvimento, como um caminho de amadurecimento. Não é uma coisa é boa, outra errada, essa é certo, essa não. Todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito lá em Romanos 8:28. Daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então todas as coisas elas ganham uma ordem a partir de uma natureza. Qual natureza? Cristo. A mente de Cristo é essa natureza, cheia das virtudes de Deus, que se vê na vida do Filho. A graça, conjunto de virtudes de Deus. É essa natureza. Essa é a composição do caráter cristão. Gente que tem a natureza do Pai. DNA do Pai. Filhos. Então é uma coisa após a outra. Então se consumou a lei e agora começa o cristianismo. Só que o judeu que não tinha sido iluminado, o judeu que não tinha sido tocado pelo Senhor, que não tinha tido o coração aberto pelo Senhor, ele não conseguia avançar, transpor essa barreira. Ainda ficava, então até hoje, no lugar que já concluiu o seu motivo. Aqui eu quero deixar uma palavra no teu coração aqui, viu? Cuidado, para tu não ficar em lugares que já foi concluído. Cuidado, para tu não estar ainda em lugares que tu gosta muito daquele lugar, que aquele lugar ali tu te sente bem, porque tem segurança naquele lugar, porque tu tem medo de transpor para um outro lugar, para um ambiente que tu não conhece ainda, e pode ser que tu esteja fora do caminho que Deus está propondo para ti.
Ora a Deus para que isso não esteja acontecendo contigo. Em nome de Jesus. Eu estou orando agora a Deus aqui. Senhor, não deixa, Senhor, eu ou os meus irmãos ficarmos em lugares onde esses judeus estavam, Senhor. Sem enxergar a revelação, sem ver a próxima etapa, o outro ponto. Não deixa, Pai, a idolatria, os medos, a segurança que a gente tem em alguns lugares, não deixa isso fazer com que a gente não se movimente para a próxima etapa, em nome de Jesus. Então, eles começam a trazer isso, né? Só que Festo, aí não se sabe por quê, eu acho que foi uma providência divina aqui, né? Porque, na verdade, Festo, ele tinha uma intenção de agradar esses judeus. Só que, como Deus é que está coordenando todas as autoridades dessa terra, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, ele conduziu esse homem aí, que esse homem disse assim, não, vamos fazer assim, eu estou voltando para Jerusalém, para Cesareia, daqui uns dias, e aí vocês vão junto comigo e a gente acusa ele lá do que vocês acham que tem que acusar. Vão os acusadores comigo aqui, os sinédrios, os representantes vão junto, esses estão habilitados, e a gente acusa ele lá. Então aqui já era uma providência divina, guardando o propósito que Deus tinha com a vida de Paulo. E aí, eles partem para lá. Depois de alguns dias, eles partem para lá. Aí, chegando lá, eles se posicionam no tribunal da Cesareia, ali naquele ambiente ali, fora de Jerusalém, mas lá na Cesareia, no tribunal, e chamam o prisioneiro. Aí chamam agora o Paulo. Então, Paulo agora, diante deles ali, quando o Paulo chega, é interessante, porque diz que esses judeus que vieram de Jerusalém começaram a vir para perto dele, para a volta dele, a acusar, a gritar, a ser violentos com ele ali, a ser ofensivos com ele, porque é aquela expressão de raiva, aquela expressão de desapontamento. Estava esperando aquela pessoa chegar ali na frente, porque eles tinham no coração deles que aquela pessoa era o grande culpado de tudo que estava acontecendo para o judaísmo. Ele era o grande culpado, porque lembrando que Paulo era um judeu, e era um judeu perseguidor da igreja. Então, nesse momento aqui, ele é tratado como um traidor. Ele traiu a causa. Então, quando a gente se converte, irmãos, quando a gente muda o nosso coração, a gente é tido como traidor, porque aquelas pessoas que andavam conosco e que nós nos entregávamos para ela e que nós, inclusive, fazíamos, falávamos e pensávamos como elas pensavam, agora a gente pensa diferente. E aí eles têm toda a razão de ficarem desapontados conosco. De mentirem a nosso respeito, de caluniarem a nosso respeito, de perseguirem a gente, de ofenderem. Porque, na verdade, nós somos os incoerentes agora nesse processo. Porque como eles não tiveram os olhos iluminados, a mente espiritualmente aberta para enxergar o que nós estamos enxergando, eles não podem, estão impedidos de ver o caminho que foi aberto para nós, que é um caminho espiritual. Abriu para nós e fechou para eles. Então, na cabeça deles, o que nós somos? Incoerentes? Nós éramos uma coisa e agora nós mudamos? E aí é raiva, é ódio mesmo, perseguição mesmo. Se nós somos igreja, a gente vai ser perseguido mesmo. E tem que ser, irmãos. Ainda que nós não queiramos. Porque naturalmente ninguém quer. Mas quando a gente conhece a Deus, como nós estudamos no final de semana, a gente começa a entender que tem que ser assim. Começa a ter convicção disso.
Tem que ser assim. E a gente começa a assimilar os sofrimentos, perseguições, calúnias de outra forma. Não mais como vítima, mas como tem compaixão. Com quem compreende o que está acontecendo com as pessoas. Eles começam ali, chegar perto dele, acusações graves, né, contra ele, mas que eles não podiam provar. Isso é desesperador, porque eles tinham uma convicção e não conseguiam provar. Então isso vai fomentando raiva ainda maior. Eles tinham o poder político e eles não conseguiam trazer convencimento para Roma. Isso nem com Jesus eles conseguiram. Por isso que o governador no tempo de Jesus, que era o Pilatos, por não ter sido convencido pelos judeus, mas também tinha essa relação política, ele também precisava de apoio, mas ele, como não tinha sido convencido, ele quis, no coração dele, libertar Jesus. Jesus é que não permitiu, porque tinha que se cumprir um propósito de Deus. Mas eles não tinham como provar. Por isso que eles tinham que subornar, por isso que eles tinham que comprar falsas testemunhas, que eles não têm como provar. E eles não tinham como provar. Nesse momento aqui também. E diz que depois disso, agora, Paulo tem a condição de se defender. E Paulo se defende. E aqui eu quero entrar nesse ponto aqui agora. Que Paulo diz assim: eu não cometi nenhum pecado nem contra a lei, nem contra o templo e nem contra César. Anota isso aí. Anota isso. Então ele diz: olha, eu não cometi nenhum pecado, nem contra a lei. Ele está falando da lei dos judeus. Qual o pecado que ele está dizendo que ele não cometeu contra a lei? Porque os judeus, eles acusavam ele de que ele agora não estava permitindo mais circuncidar, ele não estava guardando mais o sábado, ele não estava mais agora obedecendo a dieta judaica, que era tão importante, as festas. Por isso que ele estava dizendo ali que ele tinha pecado contra os judeus. Só que isso não era verdade. Porque ele mesmo guardava, como nós estudamos, muitas questões da lei. Tanto é que ele mandou circuncidar Timóteo, porque Timóteo era meio judeu. Então o problema dele não era os rituais da lei. O problema dele é que isso já tinha se cumprido. Mas ele não proibia que os judeus seguissem, porque ele mesmo seguia algumas coisas. Então ele está dizendo, eu não pequei contra a lei como eles estão me acusando. Eu também não profanei o templo. Eu não pequei contra o templo também. Porque eles acusavam ele que ele tinha profanado o templo de que forma? Quando ele chegou da última viagem, a terceira viagem missionária dele, e que ele chega, que ele vem para a festa de Pentecostes, e ele chega em Jerusalém, ele traz junto com ele um homem chamado Trófimo. Nota esse nome aí, para tu não esquecer, é um homem importante, Trófimo. Esse homem era um homem de Éfeso, um grego, que se converteu, um gentil que se converte ao cristianismo e começa a andar junto com Paulo. É uma liderança. Começa a andar junto com Paulo. E ele vai junto com Paulo. E os homens de Efésios que estavam lá e que vieram agora para a festa do Pentecostes, viram que Paulo estava com ele. E suporam
Era uma suposição que esse homem tinha entrado no templo e tinha entrado no templo num lugar onde tinha uma placa muito grande dizendo que aqui não pode entrar gentil. E eles deduziram, isso foi uma ilação, uma dedução que não aconteceu. Ele tinha entrado no templo aonde não podia entrar e por isso tinha profanado o templo. Essa era a acusação de profanação do templo. Isso não era verdade, não tinha acontecido. Porque Paulo estava no templo aquele dia, inclusive para cumprir votos judeus, para participar do cumprimento de votos judeus. Então, isso é o que ele está falando aqui. Eu não pequei contra a lei, eu não profanei o templo, e eu não pequei contra César. Qual era o pecado contra César aqui que eles estavam acusando também? Que ele era o responsável por um motim, por uma rebelião. Porque isso não podia acontecer em Roma. Não podia ter nenhum tipo de protesto em Roma. Por isso que tinha aquela fortaleza de Antônia ao lado do templo em Jerusalém, onde ficava ali um comando, uma guarda romana, para que quando houvesse algum tipo de manifestação, eles rapidamente fossem ali e dissipassem. Inclusive é o que eles fizeram. Aquele comandante lá fez. Vocês lembram o nome daquele comandante romano lá da fortaleza de Antônia? Lembra o nome, Alice? Lembra o nome, Najara? Bia? Fala o nome dele aí, o comandante romano. Cláudio Lísias? Opa! Muito bem! Cláudio Lísias. Menos 3 pontos para ti, Alice. Era o comandante, que ele estava ali atento ao que estava acontecendo ali. Estava atento ali ao que estava acontecendo. Ele percebeu que eles iam matar o Paulo. Percebeu que a coisa tinha saído do controle. Ele estava tentando trazer ali uma ordem. Mesmo que ele não conseguia entender aquele nível de ira, aquele nível de raiva, para querer matar um homem por motivos que ele não conseguia compreender. Então, ele não fez nenhum motim. Ele não fez nenhum movimento de rebelião. Isso não era verdade. Ele não podia ser acusado disso. Por isso que ele diz: tu sabe muito bem que eu não fiz isso. Só que diante de tudo isso, o que acontece? Porque o Festo ali ainda tinha no coração dele essa coisa de agradar os judeus. Aí ele faz uma proposta para o Paulo, diz assim: Paulo, então, quem sabe, agora, já que esse negócio é um negócio de judeu mesmo, é um negócio entre vocês, quem sabe tu vai ali para ser julgado por mim, lá em Jerusalém. Então ele queria fazer aqui um combinado político aqui. Então, Paulo, tu vai ser julgado por mim, eu vou te garantir que eu vou te julgar, mas lá em Jerusalém. E aqui estava a armadilha, porque queriam matar ele no caminho. Era isso que os judeus queriam, que no caminho eles iam fazer alguma coisa para matar o Paulo no caminho. Porque ele já estava julgado, não tinha julgamento. Irmãos, tem pessoas que não querem nos ouvir. Tem pessoas que não adianta querer te defender com eles. Eles não querem te ouvir, não é julgamento. Tu já foi condenado no coração deles. Não tem o que tu fale. Já foi, eles vão querer te matar. Mesmo que eles não consigam provar nada a teu respeito, eles vão querer te matar. Isso é batalha espiritual, irmãos. A gente tem que discernir isso. Paulo discerniu isso. E quando houve essa conversa aí,
essa tramóia aí, que o Festo queria estar bem com todo mundo, lembra que ele está começando aqui. Festo, ele vai vir conosco agora, até pro final aí, ele vai entrar bastante aqui na história. E aí, ele queria, não, vou lá, eu vou te julgar, mas lá em Jerusalém. Aí foi onde o Paulo se posicionou. E ele disse, não vou em Jerusalém, eu já estou no tribunal aqui, esse tribunal aqui é um tribunal que não é judeu, é um tribunal romano, é de César. Eu não fiz nada para esses judeus e tu sabe disso. Aí ele já termina aqui com a conversa. Então, tu sabe disso. Ou seja, eu sei que tu está fazendo uma política aí porque tu não está entendendo espiritualmente o que está acontecendo. Eu estou entendendo espiritualmente. Então, tu sabe disso. Olha como a autoridade aqui estava com Paulo, irmãos. Autoridade espiritual. Ele começa a conduzir, tu sabe disso, e aí ele busca os direitos dele. Ele diz, não, eu não tenho nada, tu sabe disso, que eu não fiz crime nenhum. E se eu pratiquei algum mal, se eu fiz alguma coisa, eu quero me submeter à morte. Aí aqui ele está se colocando no tribunal de César. Por quê? Porque esse crime de motim, de protesto, de rebelião, ele era passível de condenação de morte. Viu como, nesse aspecto, viu como é benção, irmãos? A questão da rebelião, né? Porque a rebelião, ela é passível de morte mesmo. E a rebelião, ela é o maior pecado do homem. A rebeldia, a facção, juntar pessoas, a fofoca, as conversinhas. Era passível de morte. Então ele está dizendo aqui, eu estou pronto para morrer se eu for condenado mesmo. Não eles já me mataram. Eu matar ele no caminho, e ele sabia disso. Ele tinha aquela informação lá atrás do sobrinho dele. Lembram disso? E aqui, esse ponto eu pedi para vocês prestarem atenção, porque aqui tem uma linha de pensamento teológico a favor da pena de morte. E eles pegam esse texto aqui como base para validar esse pensamento. Mas o que Paulo está dizendo aqui, no meu entendimento, aquilo que diz respeito à nossa conduta, não é apoiando a pena de morte. Eu não apoio a pena de morte, eu não creio nisso. Creio que quem dá a vida e quem tira a vida é o Senhor. Você pode transformar uma pessoa. Nós todos já morremos já. Nós éramos todos passíveis de morrer. Pela natureza pecaminosa que nós temos, o potencial de fazer qualquer coisa. Mas há uma esperança sempre de o Senhor tocar no coração de quem Ele quer tocar. O que ele está dizendo aqui é, por exemplo, se nós morarmos num país, Paulo estava se submetendo às autoridades aqui, irmãos. Então aqui ele está fazendo aquilo que ele pregou lá em Romanos 13. Aí eu queria que tu abrisse lá em Romanos comigo. Romanos 13, para a gente ler juntos aqui. O que ele fala lá em Romanos 13. Abre aí Romanos. Romanos 13, 1 diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Que não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então aqui ele discorre um pouco mais a respeito disso, tu pode ler em outro momento, mas ele está falando isso aí, ele está se submetendo às autoridades. Mesmo que sejam autoridades que não são tementes a Deus. São autoridades pagãs, mas ele se submete, ele entende. Tu vê que aquela autoridade, ele livrou ele da morte ali, em algum momento. Quando disse, não vai ser julgado aqui.
vamos comigo lá para Cesareia e vamos julgar. Aí depois, para tu ver como depois ele se confundiu. Ele disse, não, vamos lá agora, Paulo. Ser julgado lá, eu vou te julgar lá. E aí foi onde Paulo se posicionou. Então ele se submete às autoridades, mas ele também se posiciona quando ele percebe que vai tocar no propósito, que vai tocar no chamado. Irmãos, aqui Paulo vai começar a requerer um direito dele. Isso é muito importante a gente entender. Só que ele está requerendo um direito dele não para se livrar da morte, não para se livrar da condenação, não por medo, não por autopreservação. Ele está requerendo um direito porque ele entende que esse direito adquirido é uma estratégia de Deus para ele chegar até o final da carreira dele, do propósito que Deus tem com a vida dele. Amém, irmãos? Amém. É importante a gente entender. Não é a gente pegar e dizer, não, a gente tem que. É meu direito isso aí agora. Não, não é isso. Tem que te sondar quando tu está brigando, requerendo um direito. Se aquele está dentro do propósito, aquilo ali é o seu medo do teu coração. E não era o medo de Paulo, porque ele entendia que havia um caminho. Qual o caminho que ele tinha? Ele tinha que chegar até Roma. Ele tinha uma promessa para a vida dele que ele tinha que chegar até Roma. Então ele está aqui se submetendo às autoridades. Até onde essas autoridades estão levando ele, aonde Deus já tinha dito para ele. Lembra o que Deus disse para ele? Quem é que pode ler para mim, abrir rápido aí, um pouquinho antes ali em Atos, no capítulo 23, no versículo 11. Quem é que pode ler para mim rápido aí? Bem alto. Capítulo 11 não, desculpa. Capítulo 23, versículo 11. Quem é que pode ler aí? Na sua Bíblia. O Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito, deve fazer. Então, olha só, Juliana, muito obrigado. O que ele está dizendo aqui? Ele foi, aqui era o momento que tinha, a recém tinha dado aquela confusão no Sinédrio, aquela divisão entre os fariseus e os saduceus, deu uma confusão e queriam despedaçar, é o que diz na minha Bíblia. Como é que diz na tua aí, Juliana? Um versículo anterior a esse, o 10. No 23, 10. Feito em pedaços. Você despedaçar. Olha o nível da raiva, do ódio desses homens. Então, quando aconteceu isso, o Cláudio Lísias foi lá, retirou Paulo do Sinédrio, porque ele estava acompanhando ali, né, para cuidar, para não tornar aquilo ali um tumulto, e depois ia ir para a conta dele isso, né, o imperador ia pegar ele. Aí ele tira o Paulo dali e bota o Paulo na fortaleza de Antônia, um lugar romano. E aí, na noite do dia seguinte, o Senhor fala com ele. O Senhor diz para ele. E aí o Senhor diz para ele, numa ligação com um versículo-chave de Atos dos Apóstolos. Qual é o versículo-chave de Atos dos Apóstolos, Vicky? Qual é o versículo-chave desse livro de Atos? 1:8, pastor. 1:8. Lê para mim, Vicky, aí. Versículo 8, por gentileza. Do capítulo 1. É o versículo-chave para a gente. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Obrigado, Vicky. Então, o que ele está falando aqui? Qual é que é a estrutura da vocação, do chamado?
ser testemunha. Ver algum fato e proclamar aquele fato que foi visto. Vocês vão ser minha testemunha. Qual é o fato que foi visto? A ressurreição de Jesus. Vocês vão proclamar isso. Vocês vão anunciar isso. Em Jerusalém, na região da Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele disse assim, olha, assim como tu foi testemunha, Paulo era a representação da igreja, foi testemunha aqui em Samaria, em Jerusalém, tu vai para Roma, confins da terra. Então ele tinha uma promessa, ele disse para ele, tenha coragem, não fique com medo. Assim como foi difícil em Jerusalém, fica firme, porque tu vai até Roma. Então Paulo tinha uma promessa, tinha uma direção, tinha uma orientação. Tu tens uma direção de Deus para a tua vida? Tu tens uma orientação de Deus para a tua vida? Ou o que está te orientando é só a tua cobiça? Ou o que está te orientando é só o teu desejo obcecado, como esses judeus? Estavam aqui com um desejo obcecado de matar o Paulo. É isso que está te orientando na tua vida? Porque tu quer ganhar dinheiro, porque tu quer subir na vida, porque tu quer ter um negócio lucrativo, porque tu quer ter uma família muito boa, ou tu tem uma direção do Espírito, porque Deus tem uma direção para ti, meu irmão, minha irmã. Tu vai até lá ser minha testemunha. Aonde tu está indo? Tu está sendo testemunha? Tu está proclamando a ressurreição? Ou tu nem viu direito a ressurreição? Tu nem sabe direito o que é isso. É preciso que haja um questionamento hoje aqui. Como é que tu está vivendo? É como uma testemunha, se quem não está vivendo como testemunha, e quem não está nesse caminho de descobrir o que é ressurreição, não está fazendo nada. Está sobrevivendo aqui como um zumbi aqui nessa terra. Sendo consumido. Porque nunca vai entender o que é ser consumado. Aí vai ser consumido aqui. Não vai conseguir migrar, ser consumado aqui, de terminar aqui na terra e ir para a eternidade. Testemunha, Paulo. Fica firme. Eu sei que está ruim, eu sei que não dá para entender, eu sei que é muito sofrimento, mas eu coloquei uma voz em ti para tu testemunhar, e tu vai até Roma. Então, quando houve ali aquela estratégia ali infernal, tanto dos judeus como aqui até do próprio governador Festo, ele diz, não, ele entendeu, não, eu vou para Roma, eu quero César. E aí, a partir dali, ele falou, bom, então tá, então se tu quer César, então é para César que tu vai ir. E aqui começa agora uma outra jornada para ele. Testemunha. Eu quero fechar essa aula de hoje aqui dizendo isso. Testemunha. A convicção, se eu pudesse dar um título para essa aula hoje, seria a convicção que move uma testemunha. Uma convicção, a fé, a certeza que move uma testemunha, que dá sabedoria para uma testemunha. Aqui foi uma sabedoria. Paulo tinha aqui uma capacidade argumentativa de um bom advogado. E realmente o advogado dele era Jesus. A Bíblia diz que nós temos um advogado, é Jesus Cristo. Então essa testemunha está se movendo pelo Espírito para formatar, para implantar a igreja que nós temos a oportunidade de fazer parte hoje. Essa mesma igreja. Nós temos oportunidade de fazer parte hoje pelo Espírito. Ninguém está falando de denominação aqui.
Não estamos falando de instituição, nós estamos falando de uma igreja espiritual, de testemunhas. Tu és uma testemunha. Não deixe o teu coração te enganar para tu viver de outra forma que não seja testemunhando, falando, no tempo e fora do tempo. Aprende a falar, ganhe uma voz. Sai do lugar da escuridão. Sai do lugar da omissão. E Deus, ele quer iluminar o teu entendimento, ele quer te ensinar, ele quer te formar como essa testemunha. Paulo foi formado, Paulo não chegou aqui da noite para o dia. Ele tem uma trajetória, que nós estudamos ela muito bem. Para ter coragem, ousadia e inteligência para poder trilhar esse caminho. Amém, queridos? Graças a Deus. Muito bom.